te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo assim, que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. O grande dia haverá de chegar. Oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chega e Ele vem. Quando o grande dia chega, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Jesus, sim, sim, sim. Sim, 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 Jesus, valeu, 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 valeu. Sebastian. Bacana o vídeo, né? Você vai entender por que eu pus esse vídeo aí. Irmãos, nós falamos sobre os evangelhos, né? E aí eu não vou fazer pergunta para a gente ganhar tempo. Os evangelhos, falamos sobre os evangelhos sinóticos, falamos sobre João, falamos sobre as cartas paulinas, as cartas da prisão e as cartas de Paulo. Nós colocamos elas dentro de uma prateleira. Quem lembra da prateleira? Quais são as prateleiras que nós temos das cartas de Paulo? Quem lembra? As cartas, temos as cartas. Eu quero ir na biblioteca de Paulo, eu quero um assunto tal. E qual livro que eu vou? Quais são os assuntos que temos? As cartas cristológicas, que mais? Soterológicas, que mais? Eclesiológicas, e que mais? Escatológicas. Escatológicas. São essas 4 prateleiras que nós vimos das cartas de Paulo. E daí você anotou, decora aí, né, quais são, então, os livros que estão dentro dessa prateleira. Então, cada assunto vai tratar sobre esses temas que nós colocamos como prateleiras aí. Falamos sobre as cartas também, são cartas de Paulo. Quantas são? 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Não são 14? Nem 12? Quem acha que é 12, levanta a mão.
Quem acha que é 13? Quem acha que são 13 cartas? Quem acha que são 14? Quem acha nada, irmão? Levanta a mão, por favor, nesse negócio aqui. Pelo amor de Deus. Tá com o braço engessado? Já até desligou o ar-condicionado para tu ficar movimentando o braço aí? São 13. Tá de parabéns aí que acertou 13. Arrisca, irmão, arrisca. Se for 12, não tem problema. Pelo menos eu tentei, né? Eu achei que era 12. Mas agora, você sabe, são 13 cartas. E agora nós vamos para falar das cartas católicas, né? E aí peraí, pastor, estou na igreja presbiteriana, mas nem para tanto, né? Cartas católicas, o que significa isso? Ou cartas gerais, ou católica, no sentido de universal. E também não tem a ver com o universal do reino de Deus. Universal no sentido de para todos, né? Então, são as cartas católicas, ou cartas gerais, ou cartas universais, é a mesma coisa. Então, quando você ouvir esse termo, carta geral, carta católica, ou cartas universais, né? O universal é para toda a igreja. E nós vamos falar sobre, vou tentar falar, né, de forma sucinta, porque no dia, deixa eu ver aqui qual que é o dia. Qual é o dia que eu te falei, Bianca? Que eu nem lembro. Isso, dia 16 de março, já começa a outra aula. Então, já botaram data, tipo assim, pastor, acaba logo, porque outro está vindo atrás de tu aí. Então, é muita coisa, é. Eu estou desde setembro, irmão. Desde setembro, falando só do Novo Testamento. Mas é benção, glória a Deus. Mas tem que dar vaga aí para os outros irmãos também, né? Então, dia 16 de março, vamos falar sobre autoridade e submissão. Esse será o tema, autoridade e submissão. Então, já fica aí, 16 de março. No dia do carnaval, que é primeiro domingo de março, sexta 28, dia 2? É dia 2 mesmo? Então, dia 2. Dia 2 não vai ter ETB, né? Porque vai ter culto normal de manhã, né? Louvor, pregação e tudo mais. Mas ETB não vai ter, nem acredito que a classe também. Não, a classe de repente vai ter com o Aguinaldo, de iniciante. Mas nós estaremos lá no acampamento de carnaval, então não tenho tempo para estar aqui, né? Lá em Guapimirim não tem como eu estar lá e depois vir para cá e depois voltar para lá. E no domingo seguinte, que é dia 9, que é o segundo domingo de março, será ceia, aí vai ter ETB. Aí, dia 9, depois já é dia 16, né, o terceiro domingo, aí já é outro professor. Então, eu tenho que acelerar aqui o processo. Mas acredito que nós vamos dar conta. Então, nós vamos falar sobre a igreja e o sofrimento. A igreja e o sofrimento. Fazer uma breve análise e panorama das cartas, né, de Tiago, Hebreus e 1 de Pedro, que vão tratar basicamente sobre esse tema, igreja e o sofrimento. O tema macro, digamos assim. Tema macro. Então, esse vídeo que nós passamos aqui, ainda há pouco, ele vai relatar um período que estava depois do surgimento da igreja. Você lembra que Estevão foi o primeiro mártir? Quantos lembram da história de Estevão? Está lá em Atos. Deixa eu ver qual capítulo aqui. Se não me falha a memória, é 8. Atos, 7:54. 7:54. Aqui já começa um movimento bem assim de perseguição à igreja, tanto que mataram Estevão. Estevão foi o primeiro mártir. Quem sabe o que significa mártir? Não é de lá de Marte, não. Quem arrisca aí? Fala o que vem na tua cabeça. Quando fala assim, mártir, os mártires da igreja, o que vem na sua cabeça?
os que deram a vida, os que morreram por uma causa, pela causa do Senhor, pela fé. Então, Estevão foi esse aí. Ele estava pregando, quantos lembram da história? E aí o pessoal falou assim, a gente não quer ouvir esse cara não falando sobre morte e ressurreição, a gente não crê nisso, está falando blasfêmia, vamos matar ele. E apedrejaram Estevão. E Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Então, cuidado aí, irmão. Você que é cheio do Espírito Santo, tem gente que vai pensar assim, não quero ficar cheio do Espírito Santo, não. Pelo amor de Deus, irmão. Seja cheio do Espírito Santo que você vai morrer igual Estevão. Estou brincando, não apedrejado, mas no sentido de olhar para os céus e ver a glória de Deus, Jesus que estava à sua direita. Versículo 56 de Atos 7. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, morreu vendo o Senhor. Eu acredito, irmãos, que naquele momento que ele estava tomando pedrada, estava sendo apedrejado, eu já não estava mais sentindo, né? Quem sabe, né? Chegar lá e perguntar, na hora que você tomou a primeira pedrada, tu já estava sentindo dor? Então, começa esse movimento, tinha lá Paulo, o apóstolo, que na época era o Saulo, que as roupas de Estevão foram jogadas aos pés de quem? De Saulo. Saulo estava ali, observando tudo. Então, nesse tempo, Saulo se converte. Mas tem uma palavra aqui que ele fala assim, que eles estavam perseguindo alguns do caminho. Era o termo usado para falar dos cristãos, né? Alguns do caminho. Que caminho é esse? Do caminho de Cristo, né? Caminho do Senhor Jesus. Até que depois eles são chamados a primeira vez de cristãos, ou seja, de pequenos cristos, né? Hoje a gente tem essa ideia de que, nossa, cristão, pequeno Cristo, que benção. Mas naquela época não era esse sentido como nós temos hoje, mas no sentido de pejorativo, né? De aí vai um cristinho, lá um seguidor de Cristo, um cristãozinho, né? Então era nesse sentido. Quando você começa a folhear a Bíblia, você vê lá em Atos 12, é o texto que nós temos pregado sempre aí, e eu vou dar continuidade hoje, que vai dizer o seguinte: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja. Para o quê? Maltratar. Então, o cerco começa a ficar cada vez mais apertado. E o que aconteceu? Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de quem? De João. Então, que Tiago é esse aqui que ele está falando? O Tiago, irmão de João, o filho de Zebedeu, né? Chamados também de irmãos trovão. Né? Imagina o que esses... por um nome desse, irmãos trovão, né? Imagina o que esses caras faziam. Então, olha o cenário comigo. Já estava ali Estevão morto, Herodes falou, vou maltratar, e Tiago já estava morto. E quem estava preso? Quem estava preso em Atos 12? Pedro. Pedro estava preso. E a ideia era matar Pedro. Pegar o líder, acabar com o líder e acabar com a igreja. Essa era a ideia deles. Então, passando alguns anos, né, e não muito tempo, mas esse cenário começou a ficar cada vez mais ferrenho para a igreja, mais estreito para a igreja, que vai culminar no vídeo que nós passamos aqui. Aquele período ali que vai relatar é o período de Nero. Isso ali é uma parte de um filme, né? Aquele período de Nero que começa, Cláudio também, né? Começa uma perseguição ferrenha aos cristãos. E os cristãos são lançados nas arenas. Aquilo ali era como se fosse um parque de diversão, né? Quantos já viram aquele monumento lá, o Coliseu, né?
Era como se fosse um parque de diversão. E a atração de hoje serão os crentes. Os crentes não, os cristãos. Joga os cristãos para o leão. E o povo ficava lá. E o leão via e comia todo mundo. Isso não é conto da carochinha, não, irmão. Isso é história e é verdade. Então, um cara, para dizer que era cristão naquela época, ele tinha que ser o quê? Muito crente, meu irmão. Raiz mesmo. Não só isso, mas também colocava para ser comido pelos cães, em cruz, morte, colocava eles em cruz, espalhava às vezes pelas cidades e tacava fogo para iluminar Roma, né? Passava piche, né? E tacava fogo. E deixava lá, só por ser cristão. Só por ser cristão. Então, é esse o cenário daquela época. Então, nesse contexto de sofrimento, durante ali os primeiros séculos, houve esse período da igreja. Você lembra que lá em Atos, capítulo 2, depois que o Espírito Santo desce, aí fala assim, perseveravam unânimes com o partir do pão e caía na simpatia do povo, e a igreja experimentou por um tempo paz. Quem lembra desses textos? Só foi um tempo mesmo. Só um tempinho. Mas com um propósito maior que começa a experimentar esse sofrimento e tribulação. Então, essas provações, elas vinham de várias partes. Então, abra a sua Bíblia comigo, em Tiago, capítulo 1. A gente vai entender um pouco esse contexto, esse sofrimento que leva os cristãos a um sentimento de perplexidade e que fazia questionar a razão para que tudo aquilo acontecesse em sua vida. Tiago, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Quem achar pode ler em voz alta, por favor. Capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Um ponto aí. Só para a gente eu comentando e a gente vai ganhando tempo. Ô Maiara, coloca para mim ali, ao invés do tempo diminuindo, ou o relógio, ou zera ele, por favor. Que aí eu me concentro lá também. Então, aqui vai dizer, no versículo 1, Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. O que é essa dispersão aqui? A ideia é de que eles não estão na cidade natural deles. Eles saíram da sua cidade, então se dispersaram. E aqui aconteceram várias dispersões nesse tempo, né, até o ano 70, que foi o cume, né, da destruição de Jerusalém e tudo mais. Então, preste atenção nas informações que a Bíblia vai dando. Ele está escrevendo a essa turma que não está nas suas cidades naturais, que estão na dispersão, e manda saudação. E daí ele vai dizer, tende por motivo toda alegria. Toda alegria, irmão. Falando sobre sofrimento, sobre igreja e sofrimento, ele começa dizendo, tendo motivo de toda alegria. Eu imagino a cena, os irmãos recebendo essa carta, lá sendo perseguido, e já na primeira frase, toda alegria. Pô, Tiago está de brincadeira, não está não? Toda alegria, e para não ficar só na toda alegria, fala assim, toda alegria o passardes por várias provações. Não é uma, não é duas, não é três. É várias provações. Continua, por favor. Pode ser até o 4.
Então, esse período aqui, o Tiago está escrevendo, e esse Tiago aqui, há muito Tiago na Bíblia, né? Tem o Tiago, o irmão do João, o Tiago, pai de Judas. Acho que foi pai de Judas. Procura aí para mim, aí, Bianca. Eu acho que o pai do Judas também se chama Tiago. Procura aí. Eu acho que o pai do Judas também era Tiago. Tem um pai de alguém aí que era Tiago também. Eu acho que era de Judas. E aí... É pai de Judas, né? Então, tá tão ruim a cabeça assim não, né? Então, o que aconteceu? Que Tiago é esse aqui, então, que escreveu? Aí a gente lê lá em Atos 12 que o Tiago, aconteceu o que com ele? A fio de espada, ó. Morreu. Então, que Tiago é esse? Esse Tiago aqui, né, segundo a tradição, é o irmão do Senhor Jesus. Aí os irmãos vão falar assim, o irmão de Jesus? Eu nem sabia que Jesus tinha irmão. Tinha irmão e irmãs. Você lembra do cenário quando chega lá para Jesus e fala assim, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí chamando. Aí fala assim, quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Senão aquele que faz a vontade do meu pai. E Jesus tinha irmãos. Obviamente que ele era o primogênito, né, irmão? Se Maria teve Jesus sendo virgem, não poderia ter tido outro irmão antes. Então, Jesus era o mais velho. Isso está claro aí, né? E nada impede da Maria ter mais filho depois. Aí, depois de Jesus, tudo bem, mas ela pode ter filho. Então, esse Tiago aqui pode falar. Como se fossem primos. Para alguns da doutrina católica, eles entendem que ali não seriam irmãos, seriam primos. Mas não faz sentido, porque Maria casa com José, e naquele tempo tinha que ter filho. Né? Não tinha hoje, igual hoje em dia, falar assim, não, eu vou ver se eu vou ter filho. Não, casou, tenha filho. Né? Então não faz sentido essa questão de primo, até porque tem outros textos bíblicos que falam com relação a outra pessoa e chama de primo. Então por que lá naquele texto está irmão e no outro está primo? Então fica meio confuso essa questão aí de falar que não era irmãos. Mas, e esse Tiago, cita como filho de Maria, mãe de Jesus. Ele, na realidade, junto com alguns irmãos, ele era tanto quanto cético, ele não cria em Jesus. A gente vê isso nos relatos bíblicos. Quer ver? Abra aí João 7, versículo 5. João 7, 5. Quem achar pode ler em voz alta, por favor. Nem mesmo, aí ó, então Jesus lhe disse. Não, acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Ué, então como é que ele escreveu isso aqui? Depois ele se converte, né, irmão? Depois que Jesus morre, ressuscita, ele está lá diante de Jesus, vendo Jesus morrer, ressuscitou, ele se converte. E é uma grande potência em Jerusalém, na igreja. Então, abre aí, 1 Coríntios 15, 7. 1 Coríntios 15, 7. Quem achou pode ler em voz alta, por favor.
Então, depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Aí ele viu. Esse Tiago aí é o irmão de Jesus. Ele viu e aí ele se converte. Aí Paulo falando sobre a ressurreição de Cristo. Então, ele se converte e se torna potência na mão do Senhor. Ele é identificado como Tiago o Justo, né, em alguns relatos históricos. Pois bem, então, se essa carta, se a data de Tiago estiver correta, o período de 44 ou 45 depois de Cristo, sendo essa é uma das cartas, é a carta, né, mais antiga, e ela, sendo essa carta mais antiga, ela tem ali muita familiaridade ou a proximidade com os relatos que Jesus ensinava. E muito parecida com o Sermão da Montanha. Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Pois bem, então fica com essa informação aí. Então, o livro aqui é endereçado para os convertidos dessa dispersação, dessa dispersão na realidade, falando sobre a fé que perdura diante de qualquer obstáculo. A fé que perdura diante de qualquer obstáculo. Hebreus também foi escrito para os convertidos, judeus, que faz também referência ao sofrimento dos crentes. Então, é provável que Hebreus tenha sido escrito um pouco antes do ano 70. Deixa eu abrir aqui em Hebreus. O Hebreus, ou melhor, a carta aos Hebreus, ela não tem uma identificação. Ele não fala quem foi que escreveu, não se identifica. E há muita especulação sobre quem foi quem escreveu essa carta, que também é uma carta endereçada a todos. Não podemos afirmar categoricamente quem foi que escreveu a epístola aos Hebreus. Então, por exemplo, alguns vão dizer que pode ter sido Paulo, Timóteo, outros vão dizer que pode ter sido Barnabé, e outros podem dizer que foi Apolo. Então, meu irmão, não sei, só sei que é divinamente inspirada por Deus e é um tratado poderosíssimo que trata, em suma, diante do sofrimento, da superioridade de Cristo em todas as coisas da vida, em todas as áreas da vida. Quer ver? Olha como ele começa, Hebreus capítulo 1. Bianca, pode ler para a gente, por favor? 1 em diante. Vai indo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados,
ponto. Olha que interessante. O capítulo 1 de Hebreus começa dizendo que Jesus é superior a qualquer ser celestial. Ele fala aqui, ele pergunta: pois qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho e hoje te gerei? Ou seja, para nenhum. Para quem foi dito isso? Para Jesus. E outra vez, versículo 5, né? Eu lhe serei pai e ele será filho. Para quem falou isso? Para Jesus. Então ele começa a dizer que Jesus é superior aos anjos. E aí depois tem uma parte aqui que ele fala o seguinte: ora, a qual dos anjos jamais disse? Versículo 13. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Para quem falou? Para quem sentou à direita de Deus Pai? Jesus. Não falou isso para nenhum anjo. E ele diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Aí faz a pergunta, mas que é uma certeza, né? Então, coloca Jesus acima de tudo, acima dos profetas, acima dos anjos, acima da lei de Moisés, de Josué, de Arão. E aí ele vai colocando. Você, quando for ler Hebreus, você vai perceber que ele sempre vai enaltecer Jesus e colocando ele acima de tudo e de todos, né? Como aquele louvor vai dizer: acima de tudo está o Senhor. Então, Hebreus ele vai falar, trazer essa realidade a essa igreja perseguida, essa igreja que está passando por sofrimento. Capítulo 2, do versículo 10, vai dizer o seguinte: porque convinha que porque aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Então ele trata o Cristo crucificado, o Cristo que foi maltratado também. Então ele está dizendo, mais ou menos ele está dizendo assim para a igreja: olha, Jesus também passou por provações. E ele é superior a todas essas coisas. Vai tratar sobre a superioridade de Cristo. Agora, o capítulo 6, versículo 1. Quem achou pode ler, por favor. 6:1. Hebreus 6:1. Então, o que pode deixar lá na tela, isso, obrigado. Então, a conclamação central da epístola aos Hebreus é para que os crentes prosseguissem para o que é perfeito. Para o que é perfeito. Então, a igreja, diante da perseguição, ela precisa prosseguir para aquilo que é perfeito. E quem é o perfeito? Ele começa dizendo: aquele que está acima de todos, aquele que está acima dos anjos, aquele que está acima do Moisés, dos profetas, de Josué, acima de todos, aquele que passou por sofrimento também, continue caminhando, prosseguindo para aquilo que é perfeito. Ele está falando, apontando para Cristo também, que passou e padeceu pelos mesmos sofrimentos. Então, eu trouxe aqui um esboço sobre a epístola aos Hebreus e vou compartilhar aqui com os irmãos. Então, ele trata sobre a superioridade de Cristo, capítulo 1 até o capítulo 10.
Do capítulo 1 ao capítulo 10. Isso aí tem no slide. Você, pode passar? Pode passar? Uai, não tem não. Eu achei que tinha. Mas eu falo aqui. O capítulo 1 ao capítulo 10. Então ele vai colocar aqui Jesus, superioridade de Cristo, acima dos profetas, capítulo 1, versículo 1 a 3. Acima dos anjos, capítulo 1, versículo 4 a 14. E do capítulo 2, versículo 5 a 18. Traz algumas advertências sobre a negligência. Vai falar sobre a superioridade de Cristo acima de Moisés. Traz uma segunda advertência sobre a incredulidade, capítulo 3, versículo 7 em diante. Superioridade de Cristo acima de Josué, capítulo 4, versículo 2 ao versículo 10. Traz uma terceira advertência sobre incredulidade, capítulo 4 em diante. Fala sobre a superioridade de Cristo acima de Arão. Traz uma quarta advertência sobre imaturidade, capítulo 5, versículo 11, a capítulo 6, versículo 20. Jesus, né? A superioridade de Cristo acima do sacerdócio levítico, acima da antiga aliança, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 13. Acima das ordenanças e dos sacrifícios, capítulo 9. A superioridade da fé como acesso a Deus. Aí ele traz uma quinta advertência sobre o pecado voluntário, capítulo 10, versículo 26 em diante. Fala sobre o modo de vida no mundo, o aprendizado como filho de Deus. Traz uma sexta advertência sobre a apostasia, capítulo 12. Dos privilégios celestiais, capítulo 12, versículo 18. Traz uma sétima advertência e deveres perante os homens, capítulo 13, versículo 1 a 21, e depois ele traz uma conclusão e saudação. Então, essa declaração sobre a superioridade de Cristo, ele vai dizer que Cristo é superior a todos aqueles ritos da antiga aliança. Então, note que ele já inicia o capítulo 1 falando que Jesus é superior a anjos, e já havia naquele tempo também, quem lembra do tempo de João, a heresia que dizia que Cristo não poderia ser Deus, por conta que ele veio em carne, e por ele ter vindo em carne, ele não poderia ser Deus. Então, essa heresia já ronda até os dias de hoje. Então, tem algumas segmentos religiosos, vou dizer assim, né? Não vou nem chamar de igreja, de segmento religioso, que vai colocar Jesus no pé de igualdade com os anjos. Não, Jesus é um tipo de anjo, mas um anjo elevado, né? Um anjo Master Plus, né? Power. Tem um iPhone 14, aí tem um iPhone 14 Power Max Plus. Aí Jesus é um tipo de anjo Power Plus, né? Só que não. Aqui em Hebreu já cai tudo por terra dizendo sobre que Jesus é superior a todos os anjos, a Moisés, a Josué, a Arão, aos sacrifícios levíticos, à antiga aliança, acima das ordenanças dos sacrifícios, porque tudo se cumpre no sofrimento de Cristo Jesus na cruz. Tudo vai culminar apontando para Cristo Jesus na cruz. Então, irmãos, o Pedrinho a gente fala depois dele. Recapitulando, a igreja está atravessando esse tempo de tempestades, de perseguição ferrenha, de dificuldade. O Tiago vai trazer uma palavra dizendo: meus irmãos, tenha por alegria passardes por várias tribulações, porque a tribulação vai produzir algo em você, e essa fé que você tem no coração, que você recebeu,
não pode ser uma fé morta. É falar que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Tiago vai dizer isso. Então, nesse período, continua produzindo. E Hebreus vem nessa mesma pegada falando da superioridade de Cristo, que mesmo ele sendo acima de tudo e de todos, ele padeceu, ele sofreu, mas ele ressuscitou e vivo está. E a sua igreja triunfará com ele para todo sempre. Amém. Então, é uma convocação a continuar caminhando para aquilo que é perfeito. Continue caminhando em Cristo. Continue olhando para a cruz de Cristo. Por mais que estejamos passando por tempos difíceis, por sofrimentos, continue caminhando em fé, continue caminhando em direção a Cristo. Então, essas cartas aqui, né, gerais ou católicas ou universais, como nós já explicamos aqui, é um tratado que fala sobre a igreja e o sofrimento que a igreja estava passando. Então, diante disso, finalizando aqui, se você está passando por algum momento difícil na sua vida, olhe para Cristo. Olhe para Cristo Jesus. Veja o que ele padeceu, veja o que ele sofreu, veja o início da igreja, como é que foi. E imagina, irmão, você está sentadinho aqui, bonitinho, né, cheiroso, você arruma todo para ir para a igreja. Olha como eu estou na beca hoje, vim todo arrumadinho. Mas é a roupa que estava lá já passada, eu tinha escolhido outra, mas eu lembrei que era ceia. Eu falei, meu Deus, é ceia, tem que ir mais arrumadinho. Imagina, irmão, você está aqui sentado, os crentes estão lá, vamos largar um leão lá dentro. Ou chega alguém, vamos pegar o pastor Carlos Felipe a fim de maltratar e prender ele. E o interessante, e eu vou falar isso sobre isso hoje à noite, é que a igreja está fazendo o quê, irmãos? Atos 12. Orando. Orando. Estava ali orando, clamando. O Tiago que nós falamos aqui, depois que ele crentou, depois que ele converteu de verdade, o homem não parava de orar. Ele é conhecido como o Tiago Joelho de Camelo. É sério. Né? Alguns relatos históricos vão falar que ele orava tanto que os seus joelhos eram, grosso modo, né, parecido com os joelhos de camelo. De tanto que o homem ora. E ele incentiva, na carta dele, aos crentes a continuarem orando. Mesmo diante da perseguição, mesmo diante da dificuldade, né, que estava circulando eles ali, falando, continue caminhando para aquilo que é perfeito. Então, irmãos, finalizando aqui. A caminhada não é fácil. A caminhada cristã não é fácil, porque você precisa matar a sua carne. E a carne, meu irmão, ela vai querer fazer o que o príncipe deste mundo quer fazer. Né? A carne, ela quer ir lá, pegar ele pelo gogó, assim. Aquele homem que te fecha no trânsito. Né? Mas é aquela luta da carne. Mas e quando a luta que foi daquele povo vem de fora, externa, né? Da perseguição, da opressão? E eu acredito que nós vamos viver isso também. Não sei quando, mas eu tenho aqui na minha mente assim que nesse período não tardará o Senhor de voltar e a igreja passar por essas provações. Vai ter aquela aparente paz, aquela coisa, está escrito. Aquela aparente paz e tal. Igual no início. Perseverava na doutrina, olha como a gente é livre e tal. Daqui a pouco começar a perseguição. Aí, meu irmão, vai ser a peneira. É a peneira, a ceifa do anjo. Quem é trigo, fica. E quem é joio, sai fora. Olha, a pandemia foi uma peneira, tu sabia disso? Olha para a igreja tinha 3 cultos, a gente botou 2, porque passou a peneira, como diz os pentecostais, a peneira de Jeová passou aqui e
foi peneirado, irmão. Tem gente que foi, né, por conta da Covid e foi. Nunca mais voltou. Não foi nem para outra igreja, nem para lugar nenhum. E nem está online também. Pelo menos ia mandar mensagem. Ô, pastor, graças a Deus, estou aqui online e tal. Tem irmão que está sumidinho da igreja, a gente pergunta. E aí, irmão, o que houve? Ah, não, pastor, estou meio desanimado, mas eu vou. Domingo eu vou. Aí chega domingo, tu fica, cadê o irmão que falou que via? Não veio. Aí passa outro, deve ter acontecido alguma coisa. Passa outro domingo, cadê o irmão que falou que veio? Não veio. Mas está uma paz, irmão. Está tudo light. Vai ser como no tempo de Noé. Da palavra de Deus vai dizer. No tempo de Noé, a turma estava lá dando festa, casamento e tudo mais, aquela coisa. O Noé, ó, tá a biruta das ideias. Que chuva que nada, que dilúvio que nada. Um sol bonito desse. E vamos festejar. Oh. Aquela série, né? Do Gênesis, que tem ali uma partezinha do Noé. Esses dias eu estava lá em casa, minha mãe, ela vê, revê, trivê, quadrovê. Aí eu estava sentada, estava no YouTube, aí estava passando essa parte. E eu falei assim, cara, não é que é isso? O pessoal não está nem aí. E o Noé estava lá, gente, olha, se arrependa e tal, coisa e tal. E o Noé está birutão e tal. E fez aquela arca enorme, daqui a pouco vem os bichos entrando dentro da arca. E o Noé está maluco, né? E os bichos entram dentro da arca. Aí o que acontece? O anjo do Senhor fecha a porta da arca. Depois que eles entraram, a família, o Noé, a porta fechou. E aí o povo foi para lá bater. Noé! Você estava certo, Noé. Já era, meu irmão. O anjo fechou. Quem sou eu para abrir? Então vai chegar um momento que a perseguição vai vir com força. Então a palavra é: prepara-te, ó igreja. Esteja preparado para esse grande dia, que o Senhor voltará como um relâmpago. Já viu o relâmpago? O texto bíblico vai dizer, como um relâmpago que sai do Oriente ao Ocidente, assim será o retorno do Filho do Homem, Jesus. Piscou, Jesus voltou. Juízo final, né? Aquela coisa toda, meu irmão. Que, olha, eu fico até arrepiado. Imagino vendo o Jesus no cavalo branco vindo, descendo com a espada. E acabou, irmão. Já era. Não tem como. Agora eu estou vendo, perdão. Já era. Já veio com o processo embrulhado debaixo do braço. Já escrito o teu nome lá no quinto e o outro lá no reino dos céus. Já era. Não tem como. Ah, já paga. Ainda já veio. Aqui, ó. Está aqui. Chegou o oficial de justiça. Aqui, ó, celestial, né? Irmã Denise. É. Foi. Mas eu já ia aproveitar e levar. Prepare-te! Jesus pode estar voltando aí! Mas é isso, irmãos. Diante da perseguição, diante do sofrimento, diante da angústia, diante dos desafios, Cristo Jesus também padeceu até o final da sua vida, permanecendo fiel até o fim. E Tiago, Hebreus, né, 1 de Pedro, vai nos motivar a caminhar perseverante em Cristo Jesus, mesmo diante das dificuldades. Eu vou colocar esse vídeo, e tem um outro vídeo explicando mais sobre Hebreus, e vou compartilhar com os irmãos lá no grupo. Desculpe, você vai de água abaixo.
Ó, eu sempre recebo um alerta da Defesa Civil normal no meu celular, que eu cadastrei para receber. Né? Então, aqui, Defesa Civil, alerta de pancada de chuva, eu sempre recebo. Mas desse da Prefeitura, eu também não recebi, não. Eu ia de ralo abaixo. Aí, ó, fica ligado, a peneira tá passando. Vamos ficar de pé, vamos orar? Presbítero Luiz Paulo, ora pra gente, por favor. Também não recebi isso não. Pensei que ia ficar de... Vamos orar. Senhor, te louvamos porque o Senhor é bom, a tua palavra ela é reveladora, ela é conhecimento e sabedoria nas nossas vidas. Obrigado por nos mostrar a plenitude do que é o Senhor para nós aqui e o que realmente, Pai, é confiar e ser do Senhor de verdade. Essa palavra que nós recebemos aqui do teu Filho possa ter um efeito, Pai, eterno nos nossos corações, para que nós não venhamos, Deus, a nos desviar e ficar, Deus, no ciclo desse mundo, em que parece que nada vai acontecer, mas a tua palavra diz que o Senhor voltará e assim nós cremos. Que a tua igreja, Deus, possa ser abençoada e ser vivificante nesse tema do teu retorno para a glória do teu santo nome. Que nós possamos estar ligados no Senhor a todo tempo. Abençoa a tua igreja, que nós possamos retornar para os nossos lares agora, debaixo das tuas asas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até logo mais à noite, se assim o Senhor permitir, né?